técnica legislativa. Atividade 1, apresentação em PowerPoint com captura de tela. Como se lê uma lei? Após a análise da leitura complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, nas palavras de Odúlia Capello Barroso, pós-graduanda do curso de especialização em processo legislativo da Câmara dos Deputados, a Constituição de 1988 estabeleceu, no parágrafo único do artigo 59, que fosse editada uma lei complementar sobre a elaboração, a alteração, a redação e a consolidação das leis. A Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que atendeu essa determinação de estabelecer diretrizes para a organização do ordenamento jurídico, ela veio preencher o espaço jurídico como regra geral para orientar e disciplinar o modo da feitura das leis brasileiras, e dispõe que o seu alcance estende-se, onde for possível, aos demais atos de regulamentação expedidos pelo Poder Executivo. Além disso, estabelece as orientações sobre a consolidação das leis. O seu texto aborda separadamente essas duas questões relacionadas entre si, ou seja, sobre as técnicas de elaboração, redação e alterações das leis e também sobre a consolidação das leis e de outros atos normativos. Disciplina em dois eixos complementares, aspectos considerados importantes e que devem ser destacados para que possam efetivamente favorecer a organização da complexidade que é o mundo jurídico. A Lei Complementar número 95 de 1998 divide-se em 4 capítulos. O capítulo 1, que trata das disposições preliminares, o capítulo 2, das técnicas de elaboração, redação e alteração das leis, o capítulo 3, da consolidação das leis e outros atos normativos, e o capítulo 4, que fala sobre as disposições finais. A primeira parte da lei especifica as características que uma espécie normativa deve apresentar, para que seja um texto legal, coerente e adequado ao mundo jurídico. O capítulo posterior distingue os aspectos básicos relacionados ao formato de uma lei em seções destinadas a estabelecer a estruturação das leis, a articulação e a redação das leis, e as alterações das mesmas. Por fim, é comentada a parte da lei que estabelece as diretrizes para que seja realizada a consolidação das leis, explícita na proposta de que seja organizada a consolidação das leis federais. Subsequentemente, temos a análise do decreto número 4.176, de 28 de março de 2002, que, nas palavras de Marcelo Paiva, autor do livro Português Jurídico, o decreto número 4.176, de 28 de fevereiro de 2002, regulamentou a Lei Complementar número 95 de 1998 e especificou não apenas os procedimentos de redação e consolidação das leis federais, como também a tramitação dos projetos de lei, medidas provisórias, propostas de emenda constitucional. O decreto estabelece normas fundamentais da elaboração legislativa e orienta técnicas de redação a fim de simplificar o ordenamento jurídico e torná-lo mais claro. Este que, além de especificar os novos procedimentos aplicáveis à consolidação e à revisão de atos normativos do Poder Executivo, orienta sobre a elaboração de projetos de lei a serem enviados ao Parlamento. Entende-se que as falhas de técnica legislativa representam uma parcela pequena do problema. A questão principal é o predomínio da cultura de se legislar de forma improvisada, sem reflexão e planejamento na elaboração das leis, o que leva à insegurança jurídica e coloca em xeque a própria atividade de legislar. Essa cultura precisa ser combatida. Para tanto, o incipiente interesse do Parlamento Nacional pelo desenvolvimento dos estudos de legística tem representado uma esperança nesse sentido.